candidatos a presidente dos Estados Unidos, Donald Trump e Joe Biden, voltam a se encontrar hoje para o segundo e último debate das eleições presidenciais deste ano no país. O debate entre os candidatos começa às 10 horas da noite em Nashville, no Tennessee, e tem duração prevista de 1h30. O encontro vai ser dividido em 6 blocos temáticos, com 15 minutos cada. Lembrando que a eleição presidencial dos Estados Unidos acontece no próximo dia 3 de novembro, mas já está sendo permitida a votação antecipada. E Elias Teixeira fala sobre eleições americanas hoje. Olá, Elias. Olá, Patrícia. As eleições norte-americanas, já em sua reta final, ganham o reforço do Papa Francisco, muito bem relacionado com a política globalista, que defende, entre outras coisas, governo único e religião única, como uma forma de conquistar a paz mundial. Em um documentário que se espera para o próximo domingo nos Estados Unidos, o filme Francesco, já mostrado no Vaticano, apontará, entre outros temas, de que Donald Trump não é cristão, por ter uma política rígida de fronteira e a defesa do Papa da união homossexual. Um outro tema que tem gerado polêmica é o silêncio do Papa contra as perseguições religiosas em países comunistas. Recentemente, o Papa se negou a receber o secretário de Estado americano, Mike Pompeo. O secretário foi ao Vaticano para pedir coragem ao Papa para combater as perseguições religiosas, em particular na China. Pompeo fez esse pedido ao lado do arcebispo britânico Paul Gallagher, que é o responsável pelas relações da Santa Sé com outros estados. O governo chinês tem proibido manifestações religiosas, sobretudo dos cristãos, e notícias recentes dão conta de que até a Bíblia tem sido alterada pelo governo chinês em trechos sobre o evangelho que coloca Jesus contra os pobres e que Jesus teria apedrejado uma mulher que pecou. Essa alteração que a China teria feito na Bíblia. Bem, a China é um país comunista e o pai do comunismo é Karl Marx, aquele que disse que a religião é o ópio do povo. Dá para entender com isso que a política alinhada com o pensamento comunista é contrário à religião e à liberdade religiosa, principalmente a religião cristã. O silêncio do Papa à perseguição religiosa tem sido criticado por boa parte também dos católicos, principalmente em fato recente no Chile, em que extremistas de esquerda incendiaram 2 igrejas católicas em Santiago no último domingo, em meio a um ato de protesto contra a religião, ao mesmo tempo em que critica o governo que defende a liberdade religiosa. As críticas do Papa ao governo de Donald Trump, considerado cristão e conservador, inclusive com posições claras contra o aborto e a união homossexual, tem gerado desconfiança entre os cristãos. Falando sobre as eleições americanas, recentemente, numa entrevista que fizemos aqui com o sociólogo e pesquisador Luciano Alvarenga, ele considerou que as eleições norte-americanas vão além da disputa por poder político. Ele falou de uma elite global que está acima dos governos e que tem sua agenda de ação para desconstruir as religiões. Nós estamos falando de algumas famílias que comandam o mundo há milênios. O que eu quero dizer para você é que o que está em jogo não é apenas e tão somente a construção de um governo global, do ponto de vista político, do ponto de vista econômico, do ponto de vista ecológico. O que está sendo colocado, meu querido, é uma disputa no plano espiritual entre forças malignas. Essas famílias que mandam no mundo há centenas de anos e uma e outra há milênios, elas vêm vindo ao longo dos séculos no poder como representante de forças do mal. É por isso que tudo o que está acontecendo no Oriente Médio hoje, sobre os acordos de paz de Israel com a Arábia Saudita, enfim, tudo aquilo que está acontecendo, a possibilidade da construção do terceiro templo em Jerusalém, tudo isso é parte de uma agenda que não é apenas humana, não é apenas natural, não é apenas política e de poder. Ela também é espiritual. Ela também significa um embate entre as trevas e a luz.
Isso para quem crê nessa dimensão, crê nessa interface, e isso é um fato concreto. Essas elites globais que dominam o mundo acima dos países, porque essas elites globais, elas não fazem parte de país nenhum, elas dominam o mundo acima dos países. Elas querem instalar esse poder global. E essas pessoas, essas famílias, elas seguem rigidamente um calendário espiritual. Então nós estamos falando de sociedades secretas, nós estamos falando de pactos de sangue milenares. Isso tudo está em questão hoje. O sociólogo lembrou que essa elite que domina o poder também é extremamente religiosa, mas que segue a outras orientações. Quiseram nos fazer crer que espiritualidade, crença é algo arcaico e atrasado, coisa de gente ignorante. Mas eu posso garantir para você que as elites mundiais, as figuras, as pessoas e os homens e suas famílias mais importantes no planeta, eles são profundamente religiosos. Só que a religião deles é a religião das trevas. Bem, esse é um tipo de informação que normalmente não é veiculada amplamente, mas vale como um sinal de alerta. É preciso ficar atento aos acontecimentos, não apenas aos fatos que apresentam. O discernimento vem com o estudo e observação não apenas daquilo que parece claro, mas daquilo que acontece por alguma razão, não é apresentado, não é falado, não é noticiado. Bem, Patrícia, eu termino aqui trazendo a notícia de que as eleições municipais terão plano de segurança sanitária. O TSE criou um protocolo para ser seguido no pleito nos dias 15 e 29 de novembro.